Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os resultados do terceiro trimestre da Light, né? Um release de resultados bem grande, tá? Então, para quem não sabe, a Light é uma distribuidora, né? O setor de energia dividido em geradoras, distribuidoras, transmissoras, né? Transmissoras até fica no intermediário, mas a Light também tem um pouquinho de cada um, tá? Só que o grosso dela é a distribuição, tá? Então peço para vocês deixarem o like aí, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram, os links vão estar na descrição do vídeo e comentar aqui embaixo, tá? Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão de empresa para análise ou até mesmo alguma crítica. Então vamos lá, sem se estender muito. Então, resultado da Light, né? A Light que caiu muito, tá? A cotação dela aí. Código de negociação dela, calma aí, de cabeça não sei. LIGT3, né? LIGT3. Então, os resultados do terceiro TRI de 2022. Vamos dar uma olhada aí. Então, alguns destaques financeiros, né? Crescimento do EBITDA 27%, né? Mas eles botaram aqui ajustado. Então, sempre que a gente tiver ajustado em uma empresa aí que a gente vê que está passando por algumas dificuldades financeiras, alguma dificuldade de resultados, é bom a gente dar uma olhada de FPs. Mas vamos lá. Esse vídeo aqui vai ficar um pouquinho longo, né? 508 milhões de EBITDA versus 453 milhões no terceiro TRI. Então, a gente vê aí que se a gente botar anual, seria um EBITDA interessante, tá? Se a gente analisar esses 500 milhões aí, cerca de 2 bi. Contribuições positivas da distribuidora, então ela tem aí o efeito de redução de pesos e de menor parcela de provedores duvidosos, né? E da geradora, né? Então a gente vê aqui que também tem geradora, já aqui no topo do release, né? Em virtude de sazonalização dos seus contratos na melhor das condições hidrológicas, né? Isso aqui eu falei bastante no vídeo da AS Brasil, da Alupar também, essa questão de risco hidrológico, né? Aqui nos 9 meses a gente vê que foi 1 bi, né? E ano passado foi 736 milhões. E na geradora, 468 milhões. Até a geradora tem um pouquinho, tá? Razoável, né? 468 milhões não é tão pouquinho, né? Fluxo de caixa operacional positivo, então um FCO aí de 569. 470 milhões de distribuidora e 127 milhões de gerador. Então a gente vê que o grosso vem de distribuição, mas ela tem meio que a geradora para complementar, né? Para ela não ter que comprar, né, de outras geradoras, né? Dívida líquida, né? A gente vê que ainda é altinho, tá? 3 vezes, né? Eles reduziram por conta desses covenants da dívida. Com esses covenants é um limiar, né? Então vamos supor que a gente tem um gráfico aqui e tem um limite aqui, né? Pontilhar, botar um pontilhadinho aqui. Aqui vamos supor que seja 3,5 vezes, né? 3,5. Se você atingir esse limite aqui, determinados credores, né, bancos, né, vamos botar aí BTG, sei lá, só para simplificar, tá? Eles podem exigir o pagamento da dívida, se você atingir determinado limiar. Então eles estão tentando reduzir por conta dessa questão dos covenants. Eu falei nisso também no vídeo da Transmissão Paulista, que esse endividamento alto às vezes pode ser perigoso por conta disso, tá? Desempenho financeiro, a gente já viu um pouquinho, né, empresa falando mais um pouquinho, 1,6 milhões em 9 meses, né, do EBITDA. Ajustado recorrente, a gente vê que ele botou o terceiro TRI e acumulado de 1,6, né? Mais ou menos a mesma coisa. E aqui embaixo tem até por segmento, né? Ajustado por segmento e contribuição por segmento, né? EBITDA ajustado. Aqui é o terceiro TRI, aqui é os 9 meses, aqui embaixo é o terceiro TRI, tá? Então vamos ver os 9 meses primeiro. A gente vê que distribuição é o grosso, tá? 420 milhões. Geração meio que complementar. Ela comercializa, né, também, mercado regulado, mercado livre, enfim. Algumas eliminações, né? Engraçado que aqui não bate, né? E teria que ver esse desmembramento, é porque ele está somando aqui com... Para chegar aqui no recorrente de 2022, somando aqui com o ajustado de 9 meses de 2021. Essa planilha daqui, tem que olhar com calma, né? Eles até excluem aqui o não recorrentezinho, né? Isso daqui é fazendo uma reconciliação dos 9 meses de 2021 para os 9 meses de 2022. Não é bem o ano, né, que a gente vê, que a gente quer ver quanto que foi a parcela, né? 2022, eles somaram aqui e botaram 1,6, né? No acumulado do ano. É porque pega um pouquinho de 2021 também, né? Vamos lá. Aqui o terceiro TRI, né? O terceiro TRI acho que a gente consegue ver um pouquinho melhor. A geração veio até mais forte, né? Então a gente vê a força que veio a geração esse terceiro TRI aí. E distribuição um pouquinho acima só, tá? Vamos lá, vamos continuar. Esse VNR aí, excluindo efeito de não recorrente, né? Seria um pouquinho menor, né? Seria não recorrente. Ó, vigência de nova tarifa, então quando vira o ano também, ó.
Determinado período tem revisão tarifária, né? Aqui, ó, do março de 2022, deve ter agora 2023. Redução de perdas, que eles falaram, menor redução aí, menor aumento, né, de provedores duvidosos, né, de pessoas pagando, deixando de pagar. A geradora, foi os contratos aqui de energia com menores custos em compra de energia, então eles também compram um pouquinho de energia, tá? E melhora das condições hidrológicas, né? Comercializadora a gente vê que não faz nem cosquinha, né? Vendendo aí para outras partes, mas é bem pequenininha. A gente vê que o resultado financeiro deles, ó, no terceiro tri, ó, o endividamento pesando um pouquinho, ó, 285 milhões, mas melhorou, né? Contra o ano passado. Maior rentabilidade de aplicações financeiras, então eles têm o dinheiro aí em caixa, em virtude do aumento do CDI. Pré-pagamento dos bondes que eles tinham aí, impacto negativo no custo da dívida por conta do aumento do CDI. Foi compensado pelo ganho de variação monetária, né? Decorrente da deflação ocorrida no período. Então parece que eles melhoraram um pouquinho, né? Esse ano, tanto no trimestre, principalmente no trimestre, né? Mas a gente vê que o lucro líquido é bem pequenininho por conta do resultado financeiro, come quase tudo, né? No acumulado, o resultado líquido foi negativo. Então no ano, no trimestre a gente vê que eles melhoraram bem, mas no ano, ó, a empresa girando muito mal por conta desse endividamento. Então esse endividamento pesando bastante. Tem até que falando aqui um pouquinho, né? Aqui a gente pegando a geração deles aí, mais ou menos, né? Fazendo uma reconciliação do terceiro tri de 2021 para o de 2022. Olha quanto de imposto aqui que eles tiveram que pagar, né? Isso daí que impactou mais também, né? Por isso que a empresa também deu... Devia ter um imposto aí diferido, deve estar falando aqui mais embaixo, né? Que eles tiveram que pagar agora. Tá até aqui, né? Terceiro tri, 2021, o resultado líquido foi impactado pela reconhecimento de efeito não recorrente no valor de 539 milhões. Decorrente de decisão do STF, determinou não incidência de IRPJ e contribuição social sobre o líquido sobre a atualização do Selic. Nós falando aqui, 2021. Então eles tiveram, né? E tiveram impacto aí, parece que reduziram aí o lucro deles por conta dessa questão do imposto, né? Mas a gente vê que o resultado financeiro também deles, ó, bem ruinzinho, ó. A gente pegar aqui, fazendo uma reconciliação de 2021 para 2022. Dívida líquida deles, a gente vê que eles melhoraram um pouquinho, né? Do quarto tri, agora, dos outros trimestres. Mas ainda está em patamar bem alto. Ó, o limite aqui, ó. Eles não estão nem botando, né? Mas está dizendo aqui a questão do covenant, abaixo do limite. A dívida líquida deles é 8,7 bi, então uma dívida altinha. Mas a gente vê que a dívida, o caixa deles cobre a dívida de curto prazo, né? Até aqui, né? 2024. O problema é esse custo da dívida aqui, que a gente está vendo que está alto, né? 13,7%. E a empresa ter uma geração de valor, né? Ter uma TIR, que eu falei isso no vídeo da S Brasil, superior a esse custo da dívida, né? Então a TIR tem que estar superior a esse custo aqui, tá? A TIR. Taxa de dia todo. E como a Light não tem uma alocação em grandes investimentos, pelo menos até agora a gente não viu, a gente está aqui no início do release, vamos ver depois. A empresa parece que é uma empresa parada, meio que no tempo, dependente da distribuição, dependente da geração dela aí complementar, que é muito afetada pelo risco hidrológico por conta de ser uma empresa aí que tem algumas usinas hidrelétricas. Acaba que esse custo aqui fica bem pesado. Já era um custo pesadinho, tá? 9%. A dívida é corrigida mais pelo CDI, isso aqui ok, né? O IPCA uma parte menor. Então a gente vê que a empresa investindo em 2022 aqui, mais em geração, né? Então ela está investindo em geração, né? Investindo bastante. No ano passado também. Ano passado era comercial, né? Parte comercial. Então, de repente, é para mitigar esse risco hidrológico, talvez. Vamos ver depois. Engenharia um pedacinho aqui. Ah, não. Aqui era... Não, isso aqui é comercial, né? Isso aqui não é geração, não. Isso aqui é comercial, ó. Geração é aqui pequenininho, ó. Mais escurinho. Esse aqui é comercial. Esse que tá maiorzinho. Então, eles investem mais na comercialização. Uma parte aí para engenharia. Outra parte aqui para ativos não elétricos. Os aportes. Aí esse capex aqui
É por conta de plano de combate a perdas. Vamos ver. Tem investimento pesadinho, tá? 1.1 bi. 522 milhões destinados a combate a perdas. Então essa parte aqui que parece grande aqui, comercial, deve entrar aqui esse controle aqui de combate a perdas, né? Não é comercialização pura, né? Ó, combate a perdas, tá aqui, ó. Comercial combate a perdas, especial blindagem da rede, normalização de clientes, engenharia, readequação do cronograma e do volume de investimentos, investimentos em ativos não elétricos, registrar uma redução, concentrar na área de TI. Então a gente vê que ela não investe tanto em TI, né? Nos 9 meses a gente vê que, mais uma vez, então é mais para controle aí, tentar regular aí esse segmento de distribuição, né? Essa parte comercial acaba que é meio que comercial barra distribuição, tá? Porque a gente está vendo aí que é para combate a perdas e a distribuição é direto para o consumidor final, tá? Na geração, recuperação do vertedouro da usina hidrelétrica da Ilha dos Pombos, 40 milhões. Mas assim, a gente vê que não é o foco deles, né, geração, mas já investiram um valorzinho, né, 261 milhões. Desempenho operacional, então a gente vê que é mais residencial, tá? Então aqui a gente vê que é classe residencial. Isso daqui acaba que é um pouquinho de risco maior, né? Mercado de energia a gente vê que é meio que diversificado, né? Industrial, comercial, residencial, terceiro tri. Mas a quantidade aqui de uso de energia é maior no comercial. Lembrando que essa parte aqui de mercado de energia aqui por segmento é no terceiro tri de 2022, né? Então depois aqui a gente vai ver alguns números aqui falando por que teve isso aqui. Vamos lá. Mercado total de energia no terceiro tri foi de 5,8 gigawatts. E essa questão aqui, tá, do aumento do consumo, tá, pessoal? A gente vê que teve aumento aqui de 2%, isso aqui não impacta muito, tá, nas empresas, tá? Tanto transmissoras, como geradoras, como distribuidoras, porque existe a questão do sistema de energia nacional, tá? Sistema Integrado Nacional de Energia Elétrica. Então, assim, isso é um assunto para um outro vídeo, mas a empresa, o que ela tem que fazer? Ela tem que conseguir reduzir realmente suas perdas, né? Que é o que a Light vem fazendo, tá? Migração de 275 clientes para o Mercado Livre. Então a gente vê que eles estão migrando para o Mercado Livre. Então parece, a gente falou muito disso tá, no ES Brasil, parece que é uma dinâmica aí que a gente vai ver acontecendo muito, porque você consegue ter uma negociação diretamente com o cliente, sem passar por toda a cadeia do sistema integrado de energia elétrica, né, operado pela Operadora Nacional de Energia Elétrica, né, ONS. Por outro lado, essa queda foi compensada pelo consumo de uso da rede. Classe residencial teve uma redução de 1,5%. Enfim, nada demais, né? E classe comercial, 27,1%. Mercado industrial, isso aqui, vamos lá, combate às perdas, né? Atualmente a companhia está revisando a implementação do seu plano de combate às perdas para 2023, considerando os resultados obtidos em 2022, a melhor alocação de capital curto e capital a prazo, sobre retorno sobre investimento. Entendemos que os desafios de combate às perdas devem ser enfrentados com investimento em infraestruturas. Então, o que eles vão fazendo? Né? Blindagem de rede, substituição de medidores, inspeções, comunidades, perda administrativa, regularização de clandestinos. Aí falando um pouquinho de cada fator desse, né? O que impacta aí na distribuição. Vamos lá. Algumas medidas, evolução das perdas totais. A gente vê até que as perdas totais deles tá mais ou menos em linha, né, com os últimos 12 meses. Teve até uma reduçãozinha, né, 153 gigawatts, né, a gente botar aqui em termos percentuais. Vamos ver mais um pouquinho. Evolução de perda não técnica. Então tem alguns números aqui, algumas palavras, alguns termos que são muito do setor, então seria um vídeo inteiro falando só sobre isso, né? Mas a gente vê que ela está melhorando operacionalmente, né? Tem uns percentuais, perda não técnica, perdas totais. Vamos ver aqui mais para baixo. As perdas técnicas na área de tratamento, tá vendo? As perdas técnicas na área severas. Então a gente vem reduzindo, né, essas perdas, que é o que tá aqueles gráficos lá anteriores, tá? Então a gente vem reduzindo um pouquinho, né? Perda técnica. Perda não técnica.
Corporação de Energia. Vamos lá, vamos passar. Arrecadação. A arrecadação caiu um pouquinho, mas subiu no trimestre, né? Não, 1,1% abaixo também de setembro de 2021, né? Não subiu, não. Então, aqui por segmento, né? A gente vê que grandes clientes, a maior parte tem poder público e outros. Arrecadação total. Então, a gente vê que caiu um pouquinho, né? De 2021, ó. 98%, por 96,8%, 96,3%. Então, eles vêm, mesmo com esses investimentos aí que eles estão dando para controlar as perdas, a arrecadação está caindo, tá? Grandes clientes, no varejo, que é pessoa física, caindo muito mais, né? A gente vê, mas grandes clientes também caiu. Tá até falando aqui, ó. Além disso, uma parcela de clientes adimplentes tem postergado o pagamento para mês subsequente. Então, isso daqui entra naquela escala lá de inadimplência também. Ó, o principal impacto está relacionado ao varejo. Ó, recuperar, eles querem focar em recuperar essa arrecadação. Então a gente vê aqui que o indicador aqui deles dessa perda daí tá sobre receita em 1,9%. Eles conseguiram controlar um pouquinho. Mas a gente vê que a arrecadação não está compensando, né? Mesmo eles controlando alguns clientes. Então continua perdendo, né, em outros clientes, né? Isso aqui são alguns indicadores operacionais, tá? Que é o DSI, FSI, não sei como é que se pronuncia, né? DSI, FSI, que é a duração equivalente de interrupção da origem interna por unidade consumidora e frequência equivalente de interrupção, né? Quanto que isso aqui é interrompido e quanto que fica, né, a disponibilidade daquela energia, né, sem interrupção. Então a gente vê que teve um aumentozinho, mas nada demais. Aqui também caiu um pouquinho. Mas a gente vê que não é isso que está impactando, né? Mas a gente vê que até em níveis, frente a setembro de 2021, a duração deles é mais ou menos em linha, né? Mas caiu um pouquinho, tá? De 2021 para agora. E a frequência de interrupção sim que deu uma quedinha. De qualquer forma, pessoal, se vocês olharem aqui, ó, frente aos indicadores operacionais que a Anael exige, né, no contrato de concessão, a gente vê que ela está performando abaixo dos limites máximos, né? Eles têm que estar tanto em relação ao desempenho aí de maneira positiva como negativa, né? Aqui mais uma vez, falando do EBITDA. Né? Esse gráfico fica um pouquinho distorcido, é um pouquinho complicado, porque tem essas questões de não recorrente e tal. Eu acho que fica até melhor de repente a gente olhar nas demonstrações financeiras, né? Porque é uma reconciliação aí também. Mas aqui tem o EBITDA daqui de 2022, né? 351 milhões. Aí aqueles ajustando. E aqui o dos 9 meses, né? Seria 1,1 bi. A gente vê até que em relação ao EBITDA a empresa melhorou, mas essa perda, esse aumento de arrecadação e essa perda ainda está apertando muito fora o resultado financeiro, né? Então, os principais impactos da companhia hoje é essa questão das perdas, né? Que eles estão focando em redução das perdas. O resultado financeiro, que eu acho que não está aqui, né, no gráfico, né? E aumento da arrecadação, né? Receita operacional deles aqui, excluindo receita de construção, né? Porque ainda estão construindo algumas coisas aí. Foi de 2,8. Então a gente vê que a arrecadação é 3,1% abaixo. Valor justo indenizável, então tem algumas coisas aqui, ó, de concessão. Vamos lá, vamos adiante. Se tem mais alguma coisa, essa apresentação é bem comprida, né? Umas revisões aí para contingência, questão aí de judicialização. Vamos passando. Resultado financeiro deles, que a gente vê. Eles têm caixa para cobrir aqui no curto e médio prazo, mas a dívida está pesando bastante, né? E aí teve o impacto da questão do STF lá, de 539 milhões, né, em forma de imposto, né? Eles tiveram uma rentabilidade aqui por conta de... Não, tiver que fazer um pagamento de bonds, né? Foi um efeito negativo. E a distribuidora dando prejuízo, né? Então a gente vê que na parte que seria forte dela, né? Da Light, a distribuição,
A empresa está dando prejuízo. E um impacto maiorzinho é por conta de despesa financeira, né? A conta de despesa financeira comendo, né? 388 milhões no terceiro tri e 1,5 nos 9 meses. É muita coisa, tá, pessoal, de despesa financeira. Então, assim, não adianta você também ter uma dívida muito alta assim e para você investir em perda de arrecadação, né, que você está tendo, né? Mas, de outra forma, perder aqui nas despesas financeiras, né? Ganha de um lado e perde de outro, né? E se a gente ver aqui, quanto que está? 1,5 nos 9 meses de despesa financeira. Vamos ver de EBITDA? Para um EBITDA de 1,1, então a gente vê que não adianta eles crescerem aqui no EBITDA, né, enxugar custo e outras coisas, se a despesa financeira está comendo todo esse EBITDA, né? Então esse é o grande problema da Light, é esse endividamento muito alto. Aí falando um pouquinho da parte de geração da empresa, que ela é meio complementar, a gente já vê aqui do início, tá? Que o GSF, né, que isso daqui é um índice aí de um fator de escala, né, um bem índice, que o sistema de geração, o sistema de energia elétrica nacional utiliza para fazer uma distribuição no pagamento para todos os membros dos subsistemas de energia elétrica do país, né? Então, se o GSF tivesse acima de 100%, as empresas estariam ganhando, né? Principalmente aqui na geração, né? Como a gente vê que está caindo, está até pior que ano passado, né? Aqui a gente só tem até setembro, né? 2022, né? Setembro está até melhor que ano passado, né? A gente viu aqui que final de 2021 subiu, estava bem ruim, mas a gente vê que mesmo assim ainda está bem abaixo de 100%, né? No início do ano que estava melhor. Então isso daqui prejudica muito, tá? Ele até falou aqui, excelente cenário hidrológico nos últimos meses, mas ainda não é tão excelente assim, né? Porque está em 83, 77, tá caindo, né? 76, 70. Realmente, em relação ao terceiro tri de 2021, foi melhor, mas a gente vê que esse GSF, por isso que tem muita empresa aí migrando para o mercado de energias renováveis, porque esse risco aqui de GSF é excluído, é removido, tá? Das empresas de geração. Então, tanto o setor de distribuição tá mal da Light por conta do resultado financeiro, né? A perda, muitas perdas, como a geração dela, que é dependente muito dessa questão de energia hídrica, tá muito ruim, né? E a gente vê até que em relação à garantia física, né, que é quanto que ela tem aí disponível, em relação a quanto que ela está entregando, né, energia alocada, tá ok, né? Então a empresa tem uma parte aqui que reduz esse risco, né? Até tá falando aqui, devemos lembrar que a garantia física constitui a quantidade máxima, né, a quantidade de energia que podemos comercializar nos contratos em contratos e no mercado de curto prazo, né? Mas a Light adotou limites inferiores à garantia física para mitigar esse risco, né? Porque se ela tivesse comercializando tudo isso aqui e com esse GSF abaixo de 100%, ela ia tomar um ferro, né? Aqui, né? No caso aqui, terceiro tri de 2022. Porque ela não ia conseguir entregar tudo que ela tem aqui de garantia física por conta desse risco aqui de GSF. Porque esse risco de GSF aqui, ele torna que o risco de geração de energia, né, todos os participantes do sistema de energia, sejam regulados por esse mecanismo aqui, MRE, tá? Para o risco ser compartilhado em todos os participantes. Aqui o mercado spot, né, para quem não consegue vender, então a gente vê que compra e venda de energia, né? Aqui é venda, aqui é compra. Quem não consegue comercializar, gerar tudo aquilo lá que está disponível, né, de acordo com essa capacidade física aqui, né, garantia física ou capacidade física, ela tem que vir aqui, se ela fechou um contrato com toda aquela capacidade física e ela não conseguiu gerar por conta do GSF, que for abaixo de 100% ou abaixo de 1, ela tem que vir aqui no mercado spot, né, e comprar, né, comprar para outras pessoas, outros participantes do mercado, e é um preço muito maior. Pelo menos isso, né? Ela tá mitigando porque ela não tá comercializando toda a sua garantia física. Então o mercado spot aqui dela, né, tanto de compra e venda, tá bem pequenininho, né? Mais um pouquinho de desempenho financeiro. Aqui fala um pouquinho dos custos, né? Acho que os custos em geral. Acho que as despesas operacionais é o mais importante pra gente acompanhar. O PLD é mais uma métrica aí do sistema de geração de energia, mas assim, é mais métricas aí vinculadas a esse sistema nacional. Custo de despesas operacionais, a gente vê que
Eles reduziram, né? Por isso que esse EBITDA cresceu um pouquinho. Mas, por outro lado, o custo com pessoal, né? Que é esse pessoa, materiais e serviços em geral, aumentaram um pouquinho só também, 22%, né? 22 milhões, a gente vê que é pouquinho. O grosso aqui, essas despesas operacionais aqui que vem lá em cima, como se fosse uma espécie de custo dos produtos vendidos ou dos serviços vendidos. Volume contratado. A gente vê que eles vêm descontratando, né? Por conta desse risco aí hidrológico, né? Então a ideia deles é continuar descontratando aqui. O preço médio da venda deles aí vai caindo também. Vamos lá, e aí já viu, né? Do EBITDA daqui tá mostrando aqui alguns descontos, né? Algumas deduções. Resultado financeiro, mais uma vez, amortização. Aqui falando da parte da comercialização da companhia, tá? A gente vê, isso daqui é insignificante, né? Então, só de olhar aqui pelo EBITDA, né? 18 milhões. Não confundir esse segmento aqui de comercializadora com o segmento lá, os investimentos na área comercial, né? Que a gente viu anteriormente, tá? Não, mas isso aqui é meio insignificante, a gente vê que é mais distribuição e geração que vem mais forte, né? SCG. Aqui vamos ver. Aqui conciliação do EBITDA. DRE, uma DRE consolidada aqui no final, né? Pra gente discutir. Então a gente vê que, mais uma vez, né? Receita caindo, né? Até nos 9 meses. 9 meses caiu um pouquinho. Isso daqui, vou até botar aqui um resumozinho, né? Menor arrecadação, né? Os principais problemas, né? Menor arrecadação. Vou simplificar aqui. Despesa operacional ok, né? Eles continuaram controle maior da despesa operacional. A gente vê que não cresceu tanto, ó. Reduziram, por isso que o EBITDA cresceu. Aqui não tem bem o EBITDA, porque é diferente, tá? DRE é de empresa do setor de energia elétrica, né? Então a gente vê que tem receita, dedução, algumas deduções, a despesa operacional vem logo depois. Mas aqui tá junto aqui com o PMSO, que é pessoal, materiais e serviços, ó, serviços terceiros. Algumas provisões, né? Resultado financeiro bem ruim, né? 1,3 bi. Então aqui já teria o EBITDA, né? Aqui teria o EBITDA de 1 ponto alguma coisa, porque aqui na DRE não tá, mas o resultado financeiro comendo tudo, né? Ó, e aqui o resultado, né? O LAIR, né? Antes do impostos, menos 266. Veio aqui um imposto de renda e depois um diferido, né? Porque ficou negativo. E a empresa dando prejuízo. No outro ano, tá? Ela já tinha vindo aqui com uma despesa financeira bem alta, tá? 1,1 bi, tá? E o LAIR também já estava negativo. Só que ele veio com imposto diferido, né? Que a gente viu que teve um impacto maior agora esse ano, né? Bem maior, né? E eles não pagaram nada de imposto. Por isso que deu lucro, né? 305 milhões. Mas a empresa vem dando prejuízo já ano após ano, né? Não é à toa que a cotação caiu. Aqui no setor de distribuição, né? Aqui estava consolidado, aqui só distribuição. Vamos ver a distribuição. Então a gente vê que a distribuição grosso deles, né? 16 bi de receita, aqui já cresceu um pouquinho. Mas mesmo assim também, ó, resultado financeiro comendo tudo, né? 1,5 bi de despesa financeira. Então aqui mais uma vez, né? Ano passado teve aqui, ó, imposto positivo, diferido, ó, que deixou no positivo, mas era para ficar negativo. E esse ano já teve o impacto aí do STF aí que deixou negativo. Então a empresa muito mal tem no setor, geração deve ser a mesma coisa. A geração a gente vê que a empresa tem a questão do risco do GSF aqui, né, na receita, né? Que é o risco do GSF. Então a geração caindo. Resultado financeiro impactando. Fecha até no positivo, né? Que a gente vê que eles têm menos custos ainda, né? Porque o setor de distribuição tem mais custos, né, operacionais, então a empresa depende muito de enxugar, tem um controle enxuto dos custos. Então acaba que sendo um setor mais difícil, né? Você tem que pegar empresas muito eficientes, né, para operar nesse setor. Então a gente vê que tem menos custo no setor de geração, de transmissão também tem menos custo. Então ela consegue até fechar aqui no positivo. Mas aí chega aqui, ó, essa despesa financeira come quase tudo, né, também, né? O resultado financeiro, ó, 254 milhões que foi esse ano passado também. Mesmo assim a empresa ainda fecha no positivo, tá? Mas é porque teve imposto diferido aqui também, tá? Senão ia ser negativo. Mas aqui ainda estaria gerando um pouquinho de caixa, tá?
no LAIR, né? Resultado antes dos impostos. E o balanço patrimonial, a gente já viu um pouquinho falando, né? A empresa tem aqui, ó, um dinheirinho em caixa, 4 bi, 2 bi a receber, alguns tributos a recuperar, ativo de concessão, tem que tomar cuidado com aquele cálculo lá de dívida líquida sobre EBITDA, às vezes é calculado, tá, com base nesses ativos de concessão. E isso não é muito interessante, a gente tem que calcular com base na geração de caixa. Com certeza está calculado assim, tá, aquela dívida líquida sobre EBITDA, porque a gente está vendo que a empresa tá ficando negativo, tá? A gente vê aqui passivo aqui já de curto prazo, tanto de debêntures como fornecedores, isso aqui também não deve entrar no endividamento deles, a gente vê que eles têm bastante contas a pagar aí a fornecedores, mas o grosso mesmo é de longo prazo, né? Ainda tem valores a serem restituídos a consumidores, né? Que é um grande impacto. Então, assim, pessoal, eu acho que eu vou voltar aqui para a tela. Deixa eu pular aqui. A Light é uma distribuidora que ela não caiu à toa, tá? A empresa não vem gerando caixa. A empresa está com uma dívida muito alta, a gente sabe que tem o risco das covenants, não está conseguindo aumentar a arrecadação, está tendo que investir para controlar essas perdas, né, decorrente aí do número de clientes com gato, né? Eu não sei qual é o nome que fala em outros estados, aqui no Rio de Janeiro é gato quando tem uma fraude, né? Você tenta fazer um furto de energia, algum problema aí nesses medidores, a gente viu lá, passando um pouquinho sobre os investimentos principais. Então, assim, hoje a Light, o grosso dela, que é a distribuição, tá muito mal das pernas, mesmo com os investimentos que ela vem fazendo, tá? A dívida tá pesando muito e a geração dela, que parece ser meio complementar, é muito influenciada por conta dessa questão do risco hidrológico. Então, assim, é uma empresa que eu ficaria com certeza de fora, não é uma empresa interessante, tá, pessoal? Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma para vocês. Tem alguns termos técnicos que a gente teria que estudar mais a fundo, isso aqui daria um vídeo bem longo, mais de 2, 3 horas, né? Eu teria que fazer um resumozinho também, que eu não sei todos os termos de cabeça, né? Mas assim, acho que no geral, a gente não tem que entender com os mínimos detalhes, nos mínimos detalhes. A gente só tem que ver que a empresa não está conseguindo dar retorno para o acionista. Se bobear, ainda distribui dividendos, tá? Provavelmente. Então, não é uma empresa que me agrada muito. Eu peço para vocês deixarem o like, se inscrever no canal, seguir nossa página no Instagram, tá, pessoal? Forte abraço.